Graça e paz, igreja. Mais uma EBD em casa e dessa vez com a segunda carta de Pedro para dar sequência ao estudo da semana passada. Lembrando que se você está aqui é porque você não pôde ou não está enquadrado nos critérios do decreto para assistir a aula presencial que tem lá na sala de aula na nossa igreja. Lá é limitada a 11 pessoas, exatamente para cumprir o decreto, e os critérios são aqueles que a gente já conhece, certo? E lá o professor André está trabalhando Atos dos Apóstolos. Enquanto você não pode frequentar a EBD presencial, estamos aqui na sequência com a segunda carta de Pedro. A gente sabe que vamos sempre tirar 3 lições, é um estudo bem superficial, no entanto, importante. Vai te dar um gatilho para uma leitura mais aprofundada. E para isso, nós precisamos trabalhar a questão da contextualização. Por que foi escrita essa carta? Por que a necessidade da escrita dessa carta? Está exatamente na tela. A igreja estava sendo influenciada por falsas doutrinas sobre a conduta cristã e também em relação ao retorno de Cristo. O que acontecia na época? Era o seguinte: estavam se levantando falsos profetas, pessoas que ao seu bel prazer, à sua forma, sem nenhum conhecimento, faziam interpretações equivocadas sobre as doutrinas, sobre a conduta cristã, sobre o retorno de Cristo, e criavam fábulas, criavam muitas coisas em torno de tudo que se referia ao Senhor. Pedro viu a necessidade, então, de enquadrar. A primeira carta foi uma espécie de encorajamento, e a segunda carta a gente vai trabalhar exatamente a questão da convicção. Pedro ele vai tocar o dedo na ferida e dizer: não é bem assim. Vocês não têm que ficar dando ouvido para essas doutrinas que estão em volta. Vocês precisam apenas estar focados no Senhor. A autoria é Pedro, né? Ninguém tem dúvida disso, até porque já no começo do livro ele já se apresenta como o autor da carta. A diferença são os destinatários. Eu vou ler para você aqui, já no comecinho do livro, você pode acompanhar aí, na segunda carta de Pedro, né, no capítulo 1. Lá no comecinho ele se apresenta assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então aqui ele se apresenta como o autor da carta, como aquele que escreve, e ele já diz que os destinatários, ele não é como na primeira carta, que ele vai nomeando para quem ele está escrevendo, mas ele diz assim: para aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, aqueles que compactuam da fé. Ele está escrevendo aqui para os cristãos. No entanto, veja bem, lá no capítulo 3, no comecinho, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças sua mente sincera para que vocês se lembrem. Então, a primeira parte do versículo diz: Esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Existem aquelas pessoas que não têm dúvida nenhuma que a segunda carta também foi escrita para os mesmos destinatários da primeira, ou seja, aquelas províncias romanas afastadas, mais ou menos na Ásia Menor. E conforme a gente estudou antes, naquela época na primeira carta ele estava prevenindo a questão da tribulação, da perseguição, então preparando. E na segunda ele começa a trabalhar falsos profetas, da enganação que poderia acontecer. Isso é o contexto. Pedro escreve nesse aspecto. Uns entendem que ele estava em Roma, então porque ele escreveu a segunda carta, então ele estava lá no centro de Roma. Mas isso não está detalhado, não está especificado muito claramente. No entanto, há aquela grande corrente majoritária que entende que a segunda carta foi escrita para os mesmos destinatários da primeira. Porque no capítulo 3 dá essa pista forte, né, essa evidência forte de que são os mesmos destinatários. Como a gente trabalha a questão de 3 lições, na segunda carta de Pedro, a primeira lição que a gente tira é a mensagem de que devemos permanecer firmes na verdade.
Então, se você for fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 2 até o 21, Pedro vai estar reforçando sempre essa questão da verdade. Veja, se você olhar o versículo 3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pedro está dizendo o quê? Que Deus, ele provê todas as coisas. Através de quem? Através de Jesus. Pedro quer reafirmar, ele quer botar a igreja, ele quer botar aquele povo que está recebendo a carta de volta no foco, de volta ao centro, sem precisar ficar ouvindo as conversinhas daquelas pessoas que estavam se intitulando como grandes conhecedores da verdade em relação a Jesus Cristo, os chamados falsos profetas. E com isso estavam desviando e desnorteando o povo de Deus, os novos cristãos. Então o que Pedro quer dizer aqui, já nesse comecinho, é que o poder de Deus, ou seja, Deus nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, por meio de Jesus. Mas o pleno conhecimento de Jesus. Isso significa o quê? Que o foco é Jesus. E quando nós falamos o pleno conhecimento de Jesus, não é você se debruçar sobre livros, mas a intimidade com o Senhor. Você conhece alguém, conhece por intimidade, por relação, por contato, dividir experiências, por dividir dores, ter alegrias. Então é no Senhor que nós devemos pautar e focar. Pedro ele já começa a falar nisso. Quando ele fala em permanecer firme na verdade, ele também está passando por isso. Pela ideia de que nós precisamos entender que Deus está conosco, Deus nos provê através de Jesus. A ideia de Pedro é trazer, mais uma vez, o povo para o foco. Se você olhar o versículo 4, ele continua assim: por intermédio destas, ou seja, a glória e a virtude de Jesus, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Ora, veja bem aonde que nós devemos pautar. Ele nos fez promessas assim que nos permitisse ser partícipes da natureza divina. Porque se nós cremos, nós somos o corpo, nós participamos do corpo, ele é a cabeça, lembram disso? Então é essa a ideia de nos tornar participantes da natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, ele completa, né? Isso é importante lembrar, que a cobiça é meramente humana, não é algo que vem de Deus. Então veja, como ele já trabalha essa questão de que uma coisa acaba vinculando a outra. Se você está firme na fé, firme com Jesus, você acaba se tornando participante da natureza divina e automaticamente você foge das questões humanas. E a sua vida vai ser já a vontade de Deus, né? E não a sua vontade. E veja como a coisa já começa a mudar um pouco de figura. É sempre a tentativa de Pedro trazer a igreja, trazer os destinatários da carta para o centro. Para ele dizer assim, olha, não precisa de mais nada. Não fique dando ouvidos para quem está falando um monte de bobagem. Mas você precisa ter o pleno conhecimento. E o pleno conhecimento implica a questão da relação com o Senhor, da fé, vida de oração, santidade. Então veja, são N coisas necessárias para que se tenha os dois pés fincados na verdade. Certo? Então, o que acontece? Vamos terminar, assim, concluir um pouco a leitura para ver um aspecto muito importante da carta. Porque Pedro, quando escreve a carta, ele está mais ou menos assim, entende-se que numa idade avançada, ele já está prevendo que uma hora ele vai morrer, então as pessoas precisavam ter a convicção da verdade. Okay? No 13, como ele trabalha? Considero importante
enquanto estiver no tabernáculo deste corpo vivo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então ele já está preparando o povo para a partida dele. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Se a gente for analisar o objetivo de Pedro, quando ele escreve e fala desse fim de vida dele, a gente mais ou menos lembra assim de Moisés, né, que escreveu todo um livro de memória das coisas, dos fatos acontecidos, de orientações para o povo hebreu quando entrasse na Terra Prometida. Tudo isso, a necessidade de Deus usando pessoas para reforçar aquilo que necessariamente é preciso ser feito para que a gente tenha uma vida de fé, de santidade e caminhe em direção a Jerusalém Celestial. Deus levantou Moisés para fazer essa recapitulação, né? Deus levanta João quando ele escreve o Apocalipse, exatamente com uma mensagem para dizer assim, tudo que foi falado, aguardem, mantenham-se firmes na fé, porque vai acontecer. Eu vi, o Senhor me mostrou. Então, uma mensagem de esperança do Apocalipse, que nós vamos estudar na sala de aula no mês de novembro, mas eu já estou até preparando aqui uma forma de trazer aquele conteúdo para cá, para ficar em sintonia. Vamos ver se vai dar certo. Mas, assim, João, ele escreve, Deus revela as coisas para ele, aí a finalidade é exatamente essa, dizer assim, vocês precisam continuar caminhando, porque eu vi coisas fantásticas que vão acontecer. É verdade o que falaram para vocês. Creiam. Então, mais ou menos dizendo, foquem no centro. Toda tentativa de trazer a memória, de trazer a lembrança, é no sentido de trazer o povo, virar a face do povo para um único Deus. Nos Salmos a gente vê, se você vê, tem um salmo lá que recapitula toda a trajetória do povo hebreu no deserto, da saída do Egito para a passagem do deserto, a chegada na Terra Prometida. Tudo isso são tentativas, Deus, na verdade, usando pessoas através de seu Espírito para que as pessoas recordem as maravilhas do Senhor e entendam que não precisam ouvir pessoas, não precisam ouvir especulações. Essa é a ideia. A primeira lição ela vem com esse intuito assim, de que a gente permaneça firme na verdade. Tem mais lições para tirar? Dentro desse período ali de texto? Tem, muitas. Mas a gente vai se limitar a esses comentários que foram feitos até agora. Na segunda lição, vai ser trabalhada exatamente a questão da rejeição dos falsos mestres. Tá? Você olhar do capítulo 2, do versículo 1 até o 22, Pedro vai explorar bem essas questões. Tá? Ele vai explorar muitas questões, vai trabalhar situações para que o povo caia a ficha e dizer assim, não, é verdade, se eu continuar ouvindo, eu vou ser enganado. Opa, tenho que observar aquele cidadão que está falando aquilo ali, se está de acordo com aquilo que Pedro escreveu. Eu acho que a gente tem que começar a rever, acho que a gente tem que começar a refletir e discernir. O objetivo dessa lição é exatamente trabalhar uma questão de que há necessidade de rejeitar os falsos mestres. Nós estamos cercados de falsos profetas, gente que cria heresias para falar de Jesus, gente que pega a palavra e fala heresias sem tamanho, e que não leva as pessoas para o centro, para Jesus, leva as pessoas apenas para o periférico, para o falso, né? E o tempo de hoje está exatamente propício a isso. Falsas doutrinas, enganações, é o lobo em pele de cordeiro. Se você for analisar, é mais ou menos isso. Ok? Vamos fazer uma breve leitura rápida aqui para a gente entender o que Pedro quer dizer com a rejeição dos falsos profetas. Então ele começa assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição.
E veja, se a gente for observar, o tempo que estamos vivendo já está assim. Já começa, inclusive, a relativizar a palavra do Senhor. As pessoas hoje em dia elas querem que a palavra se adapte à realidade, e não a realidade se adapte à palavra. Você não quer que a palavra seja o teu norteador, você quer que a palavra esteja norteada para o seu bem viver. Então as pessoas estão mais ou menos já invertendo. Isso é praticamente a profissão de uma falsa fé, um falso evangelho, uma falsa Bíblia. Hoje nós vimos pessoas que estão relativizando e distorcendo a palavra para se adaptar a ela, ou para que ela se adapte àquilo que ela entende como certo ou errado. Quando na verdade a gente, quando aceita e reconhece o senhorio de Jesus, o único e exclusivo Salvador, a gente tem que se sujeitar à palavra. A gente tem que entender que esse é o ensinamento a ser vivido e não querer readaptá-lo. O mundo de hoje está assim. E tem muita gente se dizendo cristã que está relativizando a palavra. Está pegando fragmentos para criar grandes tratados e distorcer o que é verdadeiramente Jesus. As pessoas elas buscam um subterfúgio, sempre uma forma de relativizar a palavra, sempre uma forma de ouvir aquilo que alguém está falando, mas que faz bem aos seus ouvidos. As pessoas hoje querem usar a palavra, e muita gente, então muitos desses falsos mestres estão fazendo isso, eles estão pegando a palavra e falando aquilo que a pessoa quer ouvir, e não o que ela precisa ouvir. Está querendo fazer um jeitinho brasileiro para enquadrar a pessoa na palavra, para a pessoa ficar bem e achar que está bem com Deus. Existe o caminho da porta estreita. Existe o caminho que tem uma porta estreita. E as pessoas querem portas largas. As pessoas querem que a palavra seja adaptada a uma porta que ela criou. E não é esse o objetivo. Nós precisamos buscar Jesus. Nós precisamos estar fundamentados, firmes e convictos da fé. Porque o que acontece é que esses falsos profetas estão fazendo exatamente isso que as pessoas querem que seja feito. E a palavra não seja algo para se confrontar a sua realidade, mas para justificar os seus atos. Essa é uma ideia de que já existia na época e continua acontecendo até hoje. E eu arrisco a dizer mais intensamente. Porque, veja bem, eu vou contar uma história rápida aqui, mas é um pensamento, na verdade, né? Quando as pessoas dizem para mim assim, tudo precisa ser adaptado porque nós estamos no século XXI, a sociedade está mudando, a sociedade está evoluindo, aí eu olho para essa evolução da sociedade e eu digo assim, ela não está evoluindo, ela está andando para trás. Quando a gente pega a palavra e olha e lê, a gente vê todas essas coisas que vêm acontecendo, que se diz evolução, já acontecia lá no Antigo Testamento. Então a sociedade não está evoluindo, está andando para trás. Mas os falsos profetas querem fazer o quê? Eles querem legitimar essas ações, buscando um jeitinho brasileiro de encontrar uma fundamentação bíblica, olha só, para justificar os erros, para justificar as suas coisas. Falsos profetas, cuidem, rejeitem. Se não está na palavra, se não está escrito ali, se não está, cuidem. Porque as pessoas tendem a modificar interpretações para adequar aquilo que elas querem. E aí eles conduzem as pessoas para onde eles querem. Controlam as pessoas para onde eles querem. Falsos mestres, falsos profetas. Se não está na palavra, cuidado. Se está sendo distorcido demais, cuidado. Mas o Espírito Santo ele te dá o discernimento. É interessante isso, você lembrar. O Espírito Santo te dá o discernimento. Então, quando alguém vem falando em nome de Deus, mas está falando uma coisa que está te tirando a paz, desconfia. Dobre o joelho, ore, e aí você vai começar a discernir, com auxílio do próprio Espírito de Deus, aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Interessante. Vamos continuar aqui no número 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles
será difamado o caminho da verdade. Veja se não é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Pessoas em nome de Jesus estão fazendo aberrações. Muitos estão fazendo igual, muitos estão seguindo. Os verdadeiros cristãos estão sendo ignorados, estão sendo difamados. E o próprio Jesus está sendo difamado. Mas o Pedro já está escrevendo isso para aqueles cristãos lá da época dele, mas ele está escrevendo para nós. Estamos lendo, estamos nos identificando o nosso contexto com isso tudo aqui. Então, fica o alerta. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventam, ou que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Família, né? Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Então, vemos, portanto, no 9, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. O que a gente quer dizer com isso? Que se a gente relativizar as coisas, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Não estamos vivendo a verdadeira palavra. Não estamos focados no centro. Estamos acreditando numa pessoa que sabe-se lá por que motivações está falando N coisas, distorcendo a palavra e tal. E aí estamos, porque aquilo me agrada, estamos seguindo ele. A igreja será enganada. A igreja no final dos tempos será enganada. Os salvos serão enganados. Por isso, Pedro lá atrás já dizia que a gente precisava se manter convicto na fé, focado em Jesus. Porque realmente, se a gente não acordar, se a gente não focar, vamos perecer. Por isso é importante, sendo salvos, nós precisamos estar focados no Senhor e vivendo a santidade. E não indo atrás de pessoas que criam interpretações equivocadas. Veja o que aconteceu lá no Xing Ling, lá no país do Xing Ling, e pegou a Bíblia, distorceu a interpretação e colocou Jesus como o primeiro que atirou a pedra na mulher adúltera. Complicado, né? E tem um monte de gente que, se bobear, vai atrás dele, porque ele fez justiça. Não, Jesus perdoou. Então é o que nós precisamos entender. Quando a gente lê assim uma situação dessa, que Jesus atirou a pedra, a gente fica até, mas peraí, nosso Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. O que é isso? A mulher estava ali, naquele momento ela se converteu. Naquele momento ela acolheu a verdade. Mas, para os Xing Ling, a gente tem que falar Xing Ling, né? Se falar ali, o próprio YouTube ele vai cortar a coisa aí. Mas o Xing Ling, ele acha que não, que Jesus atirou a pedra. E aí os verdadeiros cristãos de lá estão sofrendo perseguições severas, porque estão rejeitando os falsos mestres. Teremos perseguições, mas precisamos estar convictos na fé. Certo? Então essa é a segunda lição, a ideia de Pedro criar aquela convicção de que as pessoas precisariam, então, rejeitar os falsos mestres. A terceira lição, então, Pedro vai trabalhar a questão de recordar as promessas de Deus. Por quê? Porque se você quer ter o acesso, ter o contato, viver todas as promessas que foram feitas para chegar, né, de Deus, para chegar em Deus, só tem um caminho, e o caminho é o próprio Jesus. Por isso, Pedro tem essa necessidade de sempre falar de convicção, de conhecer Jesus, e buscar intimidade com Jesus. Para que você então seja, lembra, partícipe da santidade, partícipe da
da divindade do Senhor, mas ao mesmo tempo chegar até o Senhor Deus, até o Pai, certo? Então eu vou continuar aqui a leitura, vamos fazer a leitura do capítulo 3 e vamos discernindo. Já tínhamos lido assim o comecinho, né? Então, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças, olha só, a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, são duas questões que Pedro quer trabalhar ali. Lembrar as palavras dos profetas e lembrar do mandamento dado por Cristo. São duas lembranças fortes que Pedro quer criar no povo para que eles não percam o foco. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Olha aí. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, olha só. Quando as pessoas falam assim, por que Deus está demorando? Por que Jesus fez a promessa de que voltaria e até agora não voltou? É porque o próprio Pai, e lembre-se, só um parêntese, nem o Filho sabe quando que vai ser o dia e a hora, apenas o Pai. Então, partindo dessa premissa, a volta de Jesus foi prometida, mas nem Jesus sabia. Por quê? Porque o Pai quer que seja no tempo certo, porque Ele está dando o tempo suficiente para que nós nos arrependamos, para que voltemos o olhar para Ele. E veja, se a gente está falando sobre o mundo que estamos vivendo hoje, com as coisas que estão acontecendo, você tem duas opções. Ou você fica indiferente e diz que são fenômenos naturais, dizem que acontece, isso tem que acontecer mesmo, e cria N teorias sobre tudo o que está acontecendo, ou você simplesmente se apega à fé e diz assim: é necessário que essas coisas aconteçam para que a gente volte o olhar para o Senhor. Deus, Ele está dando oportunidades para nós. Deus está dando oportunidades para a gente voltar o olhar. Ainda que seja por meio de dores, ainda que seja por meio de pandemia, ainda que seja por meio de guerras, ou você fica indiferente, ou você se apega ao Senhor. Aliás, eu vou dizer um negócio para vocês que é muito interessante. Uma vez na Idade Média perguntaram assim, o que Deus fazia antes da criação? E é interessante esse discernimento, o que Deus fazia antes da criação. Porque a gente viu que a palavra foi criando as coisas, né? E aí a resposta sábia que teve foi exatamente assim: Deus é. O tempo é uma coisa inerente ao homem, quem foi criado. Tem um começo para tudo e um fim. Então a contagem de tempo é uma coisa inerente ao homem, não a Deus. Deus, aí na nossa versão, tem o tempo dele. Por isso, para Deus, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Porque para Deus o tempo é secundário. O tempo não é inerente a Ele. A contagem de tempo quem faz são apenas aqueles que são criados, que têm um início e terá um fim. Mas Deus não.
Deus não tem nem princípio e nem fim, Ele é eterno. E para o eterno, não há necessidade de contagem de tempo. Há um parênteses, né, para a gente fazer essa ideia de que a preocupação com o tempo é necessariamente humana. A preocupação com as questões do tempo, com a questão temporal, é implícita aqueles, né, que foram criados. Tiveram um ponto inicial para existir e vão ter o ponto final. Mas nós queremos ser a geração do arrebatamento. Eu brinco com isso. Não queria morrer, não, queria ser arrebatado. Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas entendendo que nós temos a contagem do tempo. Por isso, na época, Pedro escreveu a sua carta, ele estava escrevendo para uma região que era totalmente dominada pelo pensamento, lembra da outra aula? Pelo pensamento grego, da racionalidade e tal. Então, se alguém fala que Jesus vai voltar, ele já quer saber quando. Ele quer saber o porquê, quando, a hora, certo? Então, é essa influência da lógica, essa influência da racionalidade, essa influência grega, essa influência oriental, faz com que, então, as pessoas questionem. Quando é que Jesus vai voltar? Cadê o cara? Ele disse que vinha, até agora não veio. Tem gente que morreu aí esperando ele e ele não veio. Mas é o tempo de Deus. Então, quando Pedro diz tempo de Deus, né, que que 1000 anos vale como um dia e um dia como 1000 anos, ele está dizendo assim que a questão temporal não tem nada a ver com Deus. Simplesmente o momento que Deus achar que as coisas devam acontecer, acontecerá. Lembrem disso. Então recordem as promessas de Deus e principalmente a questão da vinda de Jesus, porque isso foi muito questionado pelo pessoal da época, mas ainda é questionado por muita gente que quer confrontar a fé cristã, dizendo: para que você está vivendo isso? Para que você está vivendo assim? Ele disse que voltaria e nunca voltou. Entende? Essa é a ideia. É isso que as pessoas questionam até hoje. Mas o que diz a nossa convicção? Quando for o tempo, eu quero estar pronto. Basta. Não precisa mais do que isso. Não precisa você ficar pensando quando será, tal. Veja, existem muitos escatologistas que estão analisando todo um contexto que está acontecendo hoje e estão criando links com a final dos tempos, com a ideia de que o mundo, Jesus está voltando, Jesus está em breve, está batendo aí nas portas já. Você precisa se preocupar com isso se você está convicto de sua fé? Não. Você precisa se preocupar com isso, com as coisas do mundo que estão acontecendo, se você tem convicção, está focado, está vivendo a sua vida em santidade? Não. Então, não precisa se preocupar quando será. Apenas se preocupe que haverá o tempo de Deus. E que você precisa apenas estar pronto. Isso nós vamos estudar em Apocalipse, um pouco em Apocalipse. Então eu quero dizer para vocês assim que a grande lição dessas 3 lições é exatamente estar preparado. Porque seremos confrontados em razão da nossa fé. Como foram aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos, principalmente os destinatários da segunda carta. Somos questionados. Mas a tua razão, quando fala em tempo, fala em razão, né? A tua razão não precisa responder nada disso. Você apenas precisa dizer: isso é uma questão de fé. Eu creio e eu quero estar preparado. Basta. Certo? E por fim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que você busque a maturidade, sim. Que a tua fé seja bem fundamentada. Que a tua fé ela tenha um alicerce sólido, seja construída sobre pedra e não sobre areia. O conhecimento, né? E o teu crescimento, que a tua maturidade fundamentada então no conhecimento de Jesus, ela vai te encaminhar para Jerusalém Celestial. Certo? Ficamos por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.